A trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. 7 horas da manhã, o relógio já despertou. Olhei pro lado da minha cama, cadê o meu amor? Senti o seu perfume, porém por dentro um calafrio. Quando eu olhei só seu pijama em um espaço vazio, gelei, é brincadeira né bem? Cê tá aí, não sabia se chorar, não sabia se sorrir. Gritei seu nome e pude ouvir só o eco pela casa. Me levantei e fui ver como é que as crianças estavam. Abri a porta com cautela pra não acordar meus dois tesouros. Quando olhei só vi a roupa, mano, me deu um apavoro. Saí correndo que nem louco, perguntando pros vizinhos: cês viram a minha esposa, cês viram os meus filhinhos? A tentativa foi inútil, porque todos procuravam por alguém de sua família e também não me encontravam. Voltei pra casa, sentei no sofá tentando pensar na situação. À procura de respostas, liguei a televisão. Já chega a mais de 12 milhões o número de desaparecidos somente no Brasil desde a madrugada de hoje. Entre os desaparecidos estão crianças de até aproximadamente 7 anos de idade, que também desapareceram sem nenhuma explicação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre este acontecimento que já é um marco na história da humanidade. Malucão, eu lembrei do que ela me falava sobre a Bíblia, sobre Deus, e eu ria da sua cara. Senti o gosto amargo do arrependimento. Voltei lá no passado e pensei por um momento, se eu tivesse ouvido e corrido pelo certo, se eu tivesse percebido que o tempo estava perto e para sempre no ocidente. Minha vida foi marcada, achei o CD dos mensageiros com as seguintes palavras: a trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. De olhos, a terra parou, o mundo se surpreendeu quando ele voltou. Minha mãe me deixou e nem se despediu. Eu não sei no momento o que ela sentiu. Me falaram que igual ela foram milhares no mundo que sumiram em 7 milésimos de segundo. Respirei fundo naquela manhã e fui procurar uma resposta, uma razão, alguém pra me explicar. Nessa jornada eu vi acidentes e várias roupas espalhadas todas pelo chão. Que coisa louca, perto de casa tinha um avião despedaçado e o corpo do piloto não foi encontrado. Mas uma coisa realmente chamou minha atenção: perto de uma pré-escola, muito uniforme no chão. Meu coração duro de pedra não conseguiu se conter quando eu ouvi uma mãe gritar: meu filho, cadê você? Eu devia realmente era ter me preparado. Voltei pra casa e lembrei do que minha mãe havia me falado: meu filho, volte pra Jesus, antes que Jesus volte pra você. Mas eu não quis ouvir, só queria curtir, sorrir. Saí por aí mentindo pra si que a vida era assim. Me entreguei ao mundo e a suas paixões. Só me restou arrependimento e as lamentações. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar,
você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá. Essa geração não passará. O sol já tinha nascido e a vigília tinha acabado. Eu conversando com os irmãos por um segundo, olhei pro lado, foi de repente como um flash na minha visão, me ofuscando, atordoado. Eu caí no chão, 7 milésimos de segundo que pareciam a eternidade. A história do arrebatamento era mesmo verdade. Eu não entendo o porquê dessa igreja, só eu que fiquei. Se subiram vários pecadores, onde que eu errei? Eu ali no chão, tomado pelo rancor, quando eu ouvi uma voz: não foi você só quem ficou, na verdade subiram os que se converteram e de coração realmente se arrependeram. Diferente da gente que era só de fachada, que não podia ver um erro que o dedo apontava. Eu, o pastor, fiz a panela com louvor, louvávamos a nós mesmos e não ao nome do Senhor. Eu e os meus cursos de teologia ensinava pra igreja o que eu pensava que eu sabia. A soberba tomou conta e pra fora eu colocava todo aquele que eu achava que me ameaçava. Falava mal da igreja dos outros, que os outros pastores não valiam nada. Pra mim só prestava a minha, as outras igrejas não valia nada. Eu queria a igreja pra mim, só pensava nisso a toda hora. O templo agora é meu, mas a igreja foi embora. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado?